Com uma equipe de mais de 3.000 pessoas e um orçamento estimado de mais de $500 milhão, o Red Dead Redemption 2 é sem sombra de dúvidas um dos projetos mais ambiciosos da Rockstar Games, que inclusive completou 6 anos do seu lançamento neste mês de outubro. Este vídeo faz parte da saga de comemoração do 60º do nosso amado jogo, junto com o vídeo que eu publiquei na semana passada, com uma curiosidade sobre cada missão do jogo. Mas nem mesmo toda essa estrutura gigantesca que eu citei evitou que o Red Dead 2 tivesse um dos desenvolvimentos mais conturbados da história da indústria dos jogos. Chefões da Rockstar revoltados com que o jogo estava se tornando, funcionários reclamando das más condições de trabalho, cortes drásticos nas histórias do game e missões refeitas totalmente do zero. E isto é apenas uma parte dos bastidores caóticos do Red Dead 2 que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final, pois eu prometo te trazer as respostas sobre alguns dos mistérios mais nebulosos do jogo, incluindo a explicação para termos um modelo tão bizarro do John no epílogo, e o motivo de missões como a da princesa de Van Horn e da explosão da fábrica do Cornwall terem sido repentinamente removidas da versão final do jogo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Rockstar já vinha enfrentando problemas com a franquia desde o primeiro jogo da saga Red Dead. 4 meses antes do game ser lançado oficialmente, as esposas de vários funcionários da Rockstar San Diego, a responsável pelo desenvolvimento do Red Dead 1, publicaram uma carta aberta falando que os executivos da empresa tinham impostos más condições de trabalho aos seus maridos. Entre algumas das práticas abusivas foi citada uma grande carga horária, com os desenvolvedores chegando a trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mesmo com esse tanto de trabalho, segundo as mulheres, eles não eram recompensados financeiramente por essas horas extras, e, na verdade, tinham um salário bem abaixo da média da indústria dos jogos. Além das esposas, alguns funcionários também foram corajosos o suficiente para irem a público ratificar o que tinha sido dito, mas a Rockstar fez questão de negar todas as alegações. A confirmação de que os bastidores do primeiro Red Dead foram realmente caóticos só veio em 2016, quando, em um processo movido por um ex-funcionário da Rockstar contra a empresa, ele divulgou uma troca de e-mails com o cofundador Sam Houser em outubro de 2009, em que o homem pedia desesperadamente ajuda porque o jogo estava entre aspas, pesadelo, e eles precisavam montar uma demonstração para exibir a parceiros como a Microsoft e a Sony. E ao que tudo indica, a Rockstar não aprendeu com os erros e a história se repetiu no Red Dead Redemption 2, que também teve um desenvolvimento pra lá de conturbado. A polêmica sobre a empresa aderir à cultura do crunch, um termo usado na indústria para se referir à rotina de trabalhos excessivos com horas extras não remuneradas, voltou novamente após Dan Houser dar uma entrevista para o site Vulture, dizendo que no estágio final do jogo era comum a equipe trabalhar 100 horas por semana. Com a repercussão extremamente negativa da declaração, ele teve que vir a público para se redimir, dizendo que não foram todos os funcionários que aderiram a esse modelo intenso de trabalho, apenas um pequeno grupo, e nem foram obrigados a isso, reforçando que essa prática só aconteceu no último ano de desenvolvimento do game. Mas se teve algo que realmente mudou do Red Dead 1 para o 2, sem dúvida foi a integração da equipe. Uma das grandes reclamações no primeiro é que não havia uma união, cada um meio que fazia uma coisa e nem sequer imaginava como estavam as outras etapas do processo ou contavam com uma ajuda externa. Mas no segundo jogo isso não se repetiu, porque eles juntaram vários estúdios da Rockstar, como a Rockstar Norte e San Diego, em uma unidade de desenvolvimento global, a Rockstar Studios. O processo de desenvolvimento do jogo começou logo após o lançamento do seu antecessor. No início de 2011, houve as primeiras conversas sobre como seria o game e quais seriam os personagens que contemplariam a narrativa. De acordo com Rob Nelson, co-diretor do estúdio, ele foi um dos que mais insistiu pedindo para Dan Houser que Red Dead 2 fosse uma prequel do primeiro jogo. O cofundador da Rockstar acabou gostando da ideia de explorar um pouco mais o passado da gangue, principalmente o personagem Dutch. Assim, nos últimos meses de 2011, eles já tinham um esboço mais definido de como seria o game e qual seria o segmento dele. No ano seguinte, eles se aprofundaram mais nas pesquisas para deixar o jogo o mais autêntico possível ao período correspondente, consultando livros, relatos históricos e filmes de faroeste para tornar não só o cenário como os diálogos mais precisos, mas eles sempre deixaram claro que deveria haver um equilíbrio entre o que era história e ficção, até para ter uma sensibilidade maior ao abordar temas como
como a desigualdade racial ou de gênero, que eram bem marcantes na época. Em uma entrevista, o próprio Dan comentou sobre este processo. Abre aspas. Foi opressivo quando você olha para o que estava acontecendo. Pode ser uma obra de ficção histórica, mas não é uma obra de história. Você quer fazer referência a essas coisas, mas não pode fazê-la com 100% de precisão histórica, pois seria profundamente desagradável, fecha aspas. Quando Red Dead 2 estava sendo produzido, começaram a surgir na internet as primeiras discussões sobre a Rockstar não desenvolver tão bem as suas personagens femininas, e isso passou a ser uma preocupação para eles. Assim, incluíram no jogo temas como o movimento sufragista e figuras femininas mais fortalecidas comparadas a de outros jogos do mesmo estúdio. Fato que corrobora isso é a Lúcia no GTA 6, que vai ser a primeira protagonista feminina da história da Rockstar Games. Então, bem interessante ver que este processo de preocupação da Rockstar começou lá no Red Dead 2. Mas não dá pra falar do Red Dead 2 sem citar o seu colega de empresa, o GTA V. O jogo de faroeste usou muito do seu irmão mais contemporâneo como modelo. Só que antes de eu falar sobre como um influenciou o outro, você sabia que tem como economizar bastante nas compras que faz na internet? Por exemplo, recentemente eu comprei esse Play 5 pro canal lá na Amazon. Eu paguei o valor de R$ 3.650, mas recebi de volta R$ 36,50. Isto foi possível através do Cuponomia, uma extensão de navegador que te oferece cashback e reúne os melhores cupons para você economizar em diversas lojas. Ele é muito simples, basta ativar o cashback na página da loja que você recebe de volta um percentual do valor gasto, além dos melhores cupons para você economizar ainda mais. Uma dessas lojas é a Nuvem, que inclusive tá com uma promoção especial até o dia 5 de novembro, com um cashback turbinado em 1,2%. E ainda dá para usar o cupom Cuponomia10 para garantir 10% de desconto em jogos selecionados, incluindo a versão Gold do Resident Evil 4 Remake. Outra dica é indicar o Cuponomia para os seus amigos, pois cada um que se cadastrar pelo teu link e fizer uma compra acima de R$50 vai te conceder um bônus de R$5. Você já pode sacar os valores gratuitamente para sua conta bancária assim que acumular R$20 no saldo. Eu já ganhei mais de R$600 em cashback no Cuponomia, e agora chegou a hora de tu começar a economizar. Basta se cadastrar no link que tá no topo da descrição, que tu já começa ganhando um presentão de R$5. Mas voltando ao assunto, com a reação positiva do público às novas mecânicas trazidas pelo GTA V, como os 3 protagonistas em que um complementava a história do outro, a equipe do Red Dead 2 sentiu a necessidade de fazer o acampamento parecer sempre habitado, mesmo quando o jogador não estivesse nele, e trabalhar na identidade de cada membro da gangue, para que eles não parecessem apenas mais um NPC irracional. Como um funcionário da Rockstar disse, abre aspas, não poderíamos ter uma grande cena dramática e cinematográfica e, em seguida, liberar esses mesmos personagens para o jogo e, de repente, fazê-los parecer um bando de bots irracionais. Eles precisam se lembrar do que acabou de acontecer. No início do trabalho, este foi um desafio bastante assustador. Fecha aspas. Foi também devido ao estúdio ter testado ao máximo as capacidades técnicas do PlayStation 3 e do Xbox 360 com o GTA V que eles sabiam exatamente as limitações da geração mais antiga de consoles. E por quererem trazer novos elementos, como uma iluminação mais detalhada e efeitos atmosféricos, definiram que o jogo seria lançado apenas para PlayStation 4 e Xbox One, o que permitiu que eles implantassem 10 vezes mais a quantidade de animações que tinham no GTA. Para isso, eles tiveram que reformular o sistema de inteligência artificial da Rockstar pela primeira vez em 17 anos, possibilitando que o game tivesse 500 mil de animações de personagens individuais e cerca de 300 mil falas. De acordo com informações divulgadas por um insider do Reddit em 2015, que mesmo naquela época já tinha acertado diversas coisas sobre a história do jogo e mecânicas que seriam inseridas nele, em meados de 2014 o jogo já estava 30% completo, mas passava por um estágio chamado de inferno de desenvolvimento, porque pareciam que eles andavam e não chegavam a lugar nenhum. A essa altura do campeonato, os desenvolvedores já tinham mostrado algumas vezes aos líderes da Rockstar o que tinham produzido, mas os feedbacks que recebiam era que o game não impressionava e não o achavam diferente ou inovador o suficiente, obrigando os funcionários a refazerem muito do que tinham feito diversas vezes. Depois de alterações, eles chegaram a um roteiro da história do jogo de mais de 2.000 páginas, mas em uma equipe tão grande e apaixonada pelo que estão produzindo, é comum que ideias estejam sempre indo e vindo, o que pode abrir a margem para mudanças na estrutura do roteiro, e isso aconteceu no Red Dead 2, tanto que esse é um dos motivos da Rockstar evitar chamar atores conhecidos para atuar em seus jogos, porque é necessário muito tempo dedicado. No caso do Red Dead 2, foram 2.000
1.200 dias de gravação. Todavia, mesmo com tantas ideias, é preciso saber filtrar o que é bom, o que é ruim e até o que é uma boa ideia, mas é impossível de ser colocada em um jogo de uma forma perfeita. Daí cabe a eles escolher se vão simplificar essa ideia ou apenas cortá-la. Por exemplo, Phil Hooker, diretor de tecnologia da Rockstar, relembrou que em um certo ponto do jogo eles tinham um bando de pássaros bem realistas que brilhavam no céu, mas você não podia atirar neles quando chegava perto. A equipe, então, preferiu recuar e optou por dar mais fidelidade do que beleza, e fez uma versão menos bonita deles, mas que o jogador poderia interagir. Ainda neste assunto, tem um caso em que eles modificaram ao invés de cortar de vez do game. Um dos pontos do jogo que os desenvolvedores mais se empenharam foi na criação das animações e nos modelos para esfolar as mais variadas espécies de animais. Eles conseguiram chegar a um resultado extremamente detalhado e queriam mostrar para o mundo todo o trabalho que tiveram. No começo, eram 15 segundos de animação para esfolar os animais, mas com o tempo eles perceberam que tinham que dar alguns passos para trás, porque chegaram à conclusão de que, abre aspas, ninguém iria querer ver toda hora uma animação de 15 segundos de um cowboy esfolando um cervo, fecha aspas. Dessa vez, ao invés de cortar totalmente a mecânica, o que eles fizeram foi modificá-la, encurtando o seu tempo. Convenhamos, é bem bacana presenciar as animações de esfolação do Red Dead, principalmente nas primeiras horas de jogatina, mas com o passar do tempo começa a ficar bem maçante. E um ponto que eu reparei lendo as entrevistas dos chefões da Rockstar é que eles têm uma grande preocupação na narrativa. O objetivo é fazer com que o consumidor final em nenhum momento se lembre que está jogando um jogo. O co-diretor do estúdio chegou a ser perguntado por um jornalista por que eles levam tão a sério isso do perfeccionismo, se é algo que custa caro, e a resposta que ele deu foi, abre aspas, não fazemos isso apenas porque podemos custear, mas porque precisamos. Estamos criando mundos nos quais as pessoas possam acreditar, onde possam se perder e viver independentemente, mas que estejam sempre presentes para quando você retornar. Fecha aspas. Por se importar tanto em ter uma história cativante, a equipe chega a refazer a mesma coisa diversas vezes, levando o tempo necessário até ficar perfeito, como o prólogo do jogo, que eles chegaram a descartar tudo que tinham produzido e tiveram que refazer do zero, porque achavam que não estava bom o suficiente. Eles queriam que o jogador se sentisse imerso lá nas montanhas de Coulter, e o cuidado era redobrado por ser o começo do jogo, pois se não conseguissem prender o jogador logo no começo, dificilmente conseguiriam que ele continuasse a se interessar pelo jogo. E é justamente por pensar sempre na melhor experiência para o jogador que, muitas das vezes, o time de desenvolvedores acaba abrindo mão de mecânicas que gastaram até meses produzindo, as descartando por entenderem que a história vai ficar melhor sem elas. No total, estima-se que 5 horas de conteúdo do Red Dead 2 foram cortadas, incluindo missões que haviam sido inteiramente escritas, animadas e encenadas. Um exemplo disso é que, inicialmente, o jogo teria uma missão com o Arthur e o Dutch lutando contra caçadores de recompensa de Boston enquanto estavam em um trem. Possivelmente ela aconteceria no capítulo 3, mas foi totalmente descartada porque, apesar de parecer divertida no começo, chegou num ponto em que ela não era mais interessante e não fazia sentido deixá-la no jogo, já que destoaria bastante do restante das missões. Junto dessa leva de missões, também tinha uma que está nos arquivos do jogo como Indy 2 ou Industry 2, em que a gangue iria até Saint-Denis e explodir uma fábrica do Leviticus Cornwall. Ela seria muito importante na narrativa do jogo, porque mostraria como o grupo tinha atitudes precipitadas, chamando a atenção dos Pinkertons para a cidade, algo que poderia ser evitado. Isso traria um contexto ainda maior para a história, mostrando justificativas para as consequências que a gangue sofreu no capítulo 4, como a descoberta dos planos do assalto ao banco de Saint-Denis. Enquanto a comunidade observava os arquivos do jogo, outra coisa que foi descoberta é que a equipe do Red Dead 2 planejou inserir um monstro no Flatiron Lake, que atormentaria quem passasse por aquela área. Pelo que foi obtido de informação, eles foram fundo com essa ideia, mas acabaram optando por removê-la de última hora, sobrando apenas alguns itens no código do jogo para comprovar a existência dessa criatura, como arquivos de áudio e linhas mostrando que seria possível interagir com o bicho. A equipe da Rockstar de fato cortou muita coisa perto do final do desenvolvimento do Red Dead 2 por achar que não funcionariam ou eram supérfluas demais. Contudo, isso não afetava só as missões, como também outros arcos narrativos. Outro exemplo disso é que, nos primeiros rascunhos, o Arthur Morgan teria 2 interesses amorosos. O primeiro todo mundo sabe, a Mary Linton, mas o segundo é de desconhecimento do público. A comunidade já chegou a desconfiar que a outra seria a viúva Charlotte Balfour, devido a todo o arco narrativo dela com o Arthur no capítulo 6. No entanto, o próprio Roger Clark, intérprete do personagem, já negou esta teoria. O mais provavelmente
mesmo é que seria Eliza, a mulher do Arthur, que na versão final do jogo é dada como morta, mas que no início havia planos de que ela aparecesse junto com o filho do Arthur, com eles morrendo congelados ainda no primeiro capítulo do jogo. Essa parte foi removida porque possivelmente seria um tema muito delicado e deixaria um clima pesado demais já pro começo do jogo. Mas se tu ficou interessado em saber mais sobre a história de Arthur Morgan com Eliza, eu te convido a, depois desse vídeo aqui, a assistir a este vídeo que eu preparei com 9 curiosidades do Red Dead 2, onde eu falo um pouco das informações que temos sobre a mulher de Arthur dentro dos arquivos do jogo. Ainda falando sobre o nosso amado protagonista, tem algumas coisas que até hoje deixam uma pulga atrás da orelha dos fãs do jogo, como o cowboy não poder acessar a área de Nova Austin. Ao chegar perto do local, ele é simplesmente atingido por um atirador, o que parece uma mecânica bem improvisada para justificar a restrição do Arthur na área. O que as pessoas conspiram é que, inicialmente, o personagem poderia sim ter acesso a Nova Austin, já que foram encontradas gravações nos arquivos do jogo do xerife de Tumbleweed falando com o Arthur. If I ain't mistaken, this one here works with the famous Dutch van der Linde. It's one of Dutch's boys. Let's show him what we think of that. Welcome to Tumbleweed, Mr. Morgan. You might be a killer, Mr. Morgan, but we can kill too. A explicação mais plausível de eles terem tornado uma área tão grande injogável em mais da metade do gameplay é que esse desenvolvimento da história de Arthur em Nova Austin e uma possível justificativa de ele ser banido do local foram cortados da versão final por conta de uma preocupação de que o jogo não ficasse tão cansativo para o jogador, o que foi confirmado pelos funcionários para a revista Variety. Muito provavelmente eles teriam chegado até a planejar um capítulo em que acompanharíamos a gangue Vandalin em Great Plains ou Nova Austin. Comparado a jogos concorrentes como The Last of Us, que demoram cerca de 25 horas para serem concluídos, a campanha de Red Dead 2 exige o dobro, em torno de 50 horas. Isso sem contar as missões secundárias. Por isso eles foram retirando o máximo de elementos que consideravam não ser tão necessários à história e tornaram tudo o que podiam opcionais, porque assim o player poderia escolher se gostaria de viver essa experiência ou não. O próprio Dan Houser disse que as atividades favoritas dele dentro do jogo são, na verdade, as secundárias. Isso nos leva a crer que o mistério da princesa Isabu Catarina Zinsmeister, que desapareceu aos 5 anos de idade e tem um cartaz dentro do game oferecendo a recompensa de $100 para quem a encontrasse, na verdade tem uma resposta mais fria e dura do que qualquer um esperava. Ela é simplesmente mais um conteúdo descartado do jogo. Muitos dos fãs de Red Dead ficaram fascinados pela história da princesa, chegando a criar uma comunidade para reunir evidências sobre o paradeiro dela. Contudo, mesmo com muito esforço, só andavam em círculos. Chegaram até a encontrar nos arquivos do jogo uma possível versão dela mais velha com as mesmas iniciais do seu nome, IKZ, e arquivos de texto informando que o jogador a encontraria em um determinado local e deveria fazer uma escolta da princesa até a delegacia de Van Horn, mas nenhuma pista sólida sobre o seu verdadeiro paradeiro. Nisso, a história mais aceita entre os jogadores é que ela teria alguma relação com a corja dos Murphy. De acordo com vazamentos, a facção, que já é bem estranha, seria mais perturbadora ainda em versões anteriores do jogo e teria uma figura matriarcal central, que seria um pouco diferente do resto da família, o que faz crer que ela não possuiria nenhum laço sanguíneo com o restante do grupo. Eles então estavam sempre sequestrando mulheres jovens da área e as mantendo numa caverna, buscando expandir a família e ter mais Murphy por aí. Algumas partes disso ainda continuam na versão final do jogo, como vemos na missão Uma Terra dos Murphy, em que o Arthur e o Charles fazem um resgate de uma mulher que tinha sido sequestrada pelo grupo, sendo mantida como prisioneira na Gruta dos Castores. O que se entende é que os desenvolvedores optaram por focar em outras questões, como entregar uma progressão suave da história em diferentes áreas do jogo, em detrimento de dar tanta atenção a apenas uma localidade, e com isso a narrativa dos Murphy ficou para trás. Muitos então acreditam que a figura matriarca da corja seria a princesa, que assumiu a função após ser sequestrada por eles. Há também quem suponha que a história dela faria parte de algo que aconteceria em torno de Annesburg e Van Horn, visto que sabemos que de fato houve conteúdos descartados nessa área, apesar de não saber definitivamente quais. Todavia, é quase consenso que a narrativa da princesa possivelmente faria parte das 5 horas de jogo que foram descartadas e acabou sendo cortada perto da versão final por não se encaixar com o que os desenvolvedores estavam buscando naquele momento. Mas me diz aí, qual a tua opinião sobre o caso da princesa? Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal há alguns anos falando exclusivamente sobre esse mistério, então não deixa de assistir esse vídeo depois desse aqui. Em
Enfim, a gente sabe bem que se tem uma coisa que é preciosa em desenvolvimento de jogos é o tempo. Só pra tu ter uma ideia, para o Red Dead 2 chegar nas nossas mãos demorou 8 anos. Isso mesmo com uma pressão extrema da Rockstar para que o jogo fosse entregue o quanto antes, como relatou um funcionário de um dos estúdios da empresa. O jogo chegou a ser adiado 2 vezes. Ele, que inicialmente foi anunciado para o final de 2017, foi alterado para o meio de 2018, até chegarmos na data oficial no dia 26 de outubro do mesmo ano. Essa corrida contra o tempo de ter algumas pendências, mas saber que não teria o tempo necessário para que elas fossem resolvidas, pode ter sido um dos motivos de terem nos entregue aquela versão polêmica do John Marston no epílogo do jogo. A gente sabe que há 2 modelos do Arthur no jogo, um feito previamente, que conseguimos ver em algumas imagens e trailers iniciais do jogo, e outro que é o que a gente de fato joga. Provavelmente, no momento inicial de desenvolvimento, eles descartaram o primeiro e optaram por fazer um mais aperfeiçoado. Já do John nós temos 3 modelos. O primeiro dele, NPC, que é o personagem não jogável, com o qual interagimos quando estamos controlando o Arthur, o que não vemos no game, mas foi usado em algumas imagens promocionais, incluindo nas capas das missões do epílogo, e por fim, o que foi definido para ser ele na versão final do epílogo. A teoria é que, quando chegou no momento de desenvolver o personagem jogável do John, a equipe já estava com um tempo extremamente limitado e não conseguiria fazer com que o modelo se adequasse tão bem a diálogos, animações ou movimentos gerais, como o uso de armas ou interações com os cavalos, por exemplo. Uma prova de que é um trabalho muito árduo animar partes de um modelo é que os desenvolvedores do jogo chegaram a descartar NPCs acima do peso que estavam totalmente prontos e contavam com uma riqueza de detalhes. Tudo porque não havia animações próprias para eles e provavelmente não conseguiriam criá-las a tempo do lançamento. Agora, se para animar um NPC já é difícil, então imagina um personagem jogável que tem uma infinidade de interações diferentes. Então, ao invés de fazerem um modelo do zero e irem o programando, que é o que parece que eles estavam fazendo e seria o modelo que aparece em alguma das imagens promocionais, os desenvolvedores simplesmente optaram por entregar algo mais simples, mas que pelo menos não quebraria o jogo. Dessa forma, a solução encontrada foi reutilizar aquele primeiro modelo descartado do Arthur no John, que já estava programado para vários tipos de ações, inclusive com vestimentas e acessórios já adaptados para este molde de corpo, substituindo apenas a cabeça, cabelo e pelos do personagem. Isso explicaria por que a versão final ficou tão estranha, já que o John é bem mais magro e o seu rosto não harmonizou tão bem com o resto do corpo. Apesar disso, é incrível como que o Red Dead 2 se tornou o melhor jogo da história da indústria, mesmo com todos esses percalços no desenvolvimento. Isso me faz pensar o quanto que o jogo não poderia ser ainda melhor caso o lançamento tivesse sido adiado por mais um tempo, dos 60 FPS, Ray Tracing e todo esse conteúdo removido. É claro que isto é algo extremamente improvável, mas nunca custa sonhar. Mas me diz aí, quais desses conteúdos removidos tu gostaria que estivessem presentes no jogo? Eu, por exemplo, queria muito que o Arthur pudesse ir a Nova Austin, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vale a pena lembrar que, mesmo que a Rockstar tenha removido 5 horas de conteúdo inédito, ainda nos restam mais de 80 horas de jogatina. Até hoje, novas coisas são descobertas, então pode ter certeza de que ainda tem muita coisa que você ainda não sabe sobre o Red Dead 2, principalmente nas missões da história. Semana passada eu postei um vídeo bem especial aqui no canal do OEG, falando justamente sobre isso, contando uma curiosidade ou segredo nas mais de 90 missões do jogo. Esse vídeo é um dos melhores da história do canal e eu te convido a assistir. O card para tu clicar vai aparecer na tela daqui a alguns segundos, mas antes disso, eu queria mandar um grande obrigado a todos os membros do canal do OEG, pois sem eles nada disso aqui seria possível. Como agradecimento, os membros recebem diversos benefícios, incluindo o sorteio mensal de canecas, e falando nelas, não perde a oportunidade de garantir a tua com um frete super barato via transportadora privada. O link tá aí na descrição e fixado no topo dos comentários. Agora o card tá aparecendo aí na tela. Chegou a hora da sua mente explodir com mais de 90 curiosidades e segredos das quais tu não percebeu nas missões do Red Dead 2. Então basta clicar aí no card para assistir. Um grande abraço a todos e a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Tchau!